Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e a taxa Selic disparou de novo, subiu e agora está em 3,5% ao ano. E aí, onde você deve investir? O que fazer então nesse ciclo de alta da Selic? Muito legal, muita gente me perguntou bastante lá no meu Instagram, né, o @lucrofc, muitas perguntas, e o que eu achei muito legal é que o público, vocês já estão entendendo mais o que isso quer dizer, né, que se a Selic sobe, isso mexe sim com os nossos investimentos. Então, fica tranquilo que nesse vídeo aqui de hoje eu vou te explicar tudo sobre esse momento de alta da Selic, o que vai acontecer com os fundos imobiliários, o que vale a pena investir ou não, e já compartilha esse vídeo com seus amigos. Por quê? Porque alta da Selic significa alta da inflação. Sabe a inflação, que é o aumento generalizado dos preços? Então isso é muito perigoso. Se o preço de tudo aumenta, se tem muita inflação, o nosso dinheiro tem que aumentar junto, porque senão a gente está ficando cada vez mais pobre. O nosso poder de compra diminui. Então isso é urgentíssimo, beleza? Então já se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que ainda está começando a investir ou ainda não investe. Tá mais do que na hora de começar a colocar o dinheiro para render, beleza? Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo ao time. Bom, galera, então resumindo, quando a gente tem um aumento da taxa Selic, esse anúncio feito pelo Banco Central, se a gente fosse simplificar aqui, a gente pode dizer que a renda fixa, os investimentos de renda fixa ficam um pouco mais atraentes e os investimentos de renda variável ficam mais desafiadores, né? Não é, você vai ter que selecionar ali os melhores ativos, tá? Quando a Selic está em baixa, praticamente todos os investimentos de renda variável sobem. Quando acontece o contrário, aí a gente precisa escolher melhor, mas aqui fica um ponto de atenção. Não vai colocar todo o seu dinheiro na renda fixa também, porque não vai render tanto assim, ok? A diversificação sempre é o mais importante. E agora um ponto importantíssimo. Agora, especificamente, quando tem um anúncio de aumento de Selic, que essas reuniões do Copom lá do Banco Central, costuma acontecer de 3 em 3 meses mais ou menos. Quando tem esse anúncio, cria toda essa repercussão, né? Todo mundo começa a falar sobre isso. Só que não vai ter uma diferença especificamente agora nos seus investimentos, tá bom? Não vai mudar nada da noite para o dia. Ó, teve um anúncio ontem, hoje vai cair, vai subir. Não é assim que funciona. Por quê? O mercado financeiro, ele trabalha com expectativas, tá? Então, esse número, ele já é passado, digamos assim. Por quê? A previsão do aumento da Selic, todo mundo já sabia que ia acontecer. Você que me acompanha aqui no canal sabe que eu já falei também sobre isso outras vezes. Então, a expectativa da taxa Selic, essa taxa de juros básica da nossa economia, está aproximadamente na casa dos 5 ou 6% no final de 2021, ok? Então, esse 3,5 que está agora já era previsto. O que isso quer dizer? Não faz tanto preço assim no mercado. Então, se você tinha uma certa estratégia de investimento, pode seguir, porque foi tudo dentro do esperado, tudo dentro da expectativa. Mas e aí? Onde investir então? Os fundos imobiliários, por exemplo, vão sofrer muito? Nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar então 3 fundos imobiliários que rendem muito mais do que a taxa Selic e vou explicar por quê também, beleza? Então fica comigo aqui até o final que tá muito legal esse vídeo. Inclusive eu quero mostrar aqui rapidinho na minha tela para vocês que vamos pegar aqui o top 10 dos fundos imobiliários, praticamente todos pagam mais do que os 3,5% da Selic hoje, ó. Tem um que está pagando 9,45, 3,94, 4,97, 5,83, enfim, esses fundos imobiliários aqui eu listei pelos de maior patrimônio líquido, ou seja, são os maiores fundos imobiliários da nossa bolsa. Mas daqui a pouco eu quero falar especificamente sobre 3 fundos imobiliários, porque você vai entender muito bem o que esses movimentos da Selic, da inflação, fazem com os nossos fundos imobiliários e continua assim sendo muito interessante investir, tá bom? Inclusive, aqueles que têm mais impacto, aqueles que vão sofrer uma carga mais positiva, digamos assim, são os fundos imobiliários de papéis. Não quer dizer que sejam todos os fundos de papéis, mas você vai entender aqui. E agora eu vou aproveitar para fazer aquele quadro que vocês gostam bastante, que é o Tira-Tema dos FIIs, onde eu comparo ali os fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papéis. Olha só, primeiro eu vou mostrar os números e depois eu explico. Os fundos de papéis na última semana ganharam mais uma vez, desempenharam melhor, com uma alta de 0,61%, enquanto os de tijolos cresceram também, só que menos, 0,32%. E agora eu quero te trazer um número muito importante dos últimos 12 meses, só a rentabilidade média
desses fundos, dessas classes de ativos, tá? Os fundos de papéis cresceram 17,67% nos últimos 12 meses. Olha aí que crescimento altíssimo. Isso sem contar os dividendos pagos todos os meses, tá bom? E os fundos de tijolos cresceram 6,10% aí ao longo dos últimos 12 meses. Bem bacana também, só que menos que os fundos de papéis. E assim, antes de eu mostrar esses 3 fundos que eu separei para vocês hoje e explicar todo esse impacto da Selic e da inflação, a gente precisa deixar bem claro essa diferença entre fundos de tijolos e fundos de papéis, tá bom? Se a gente for ver, muito claramente é fácil de entender o que é um fundo de tijolo. Basicamente, é um imóvel ou um conjunto de imóveis que aluga isso para o inquilino e esse inquilino paga o aluguel para esse fundo que distribui com os cotistas, tá? Então, bem básico, né? Existe um imóvel, existe um inquilino e existe esse aluguel sendo pago todo mês, beleza? Agora, um fundo imobiliário de papel, ele tem uma outra característica, tá? Ele é uma operação estruturada onde se existe um imóvel como garantia. Então, é um título de dívida, tá? É como se uma instituição prometesse pagar a um valor pré-acordado para uma outra instituição ou uma outra pessoa em troca de um valor ali, de uma taxa de juros, tá bom? Lá no mercado financeiro sempre existem essas duas maneiras de ganhar dinheiro, tá? Então entende isso daqui que você vai entender o mercado financeiro como um todo. Ou você é sócio de um empreendimento, né, ou de um imóvel, tudo mais, você tem uma possibilidade de muito ganho nisso ou muita perda, tá? Então é um investimento com essa característica de sociedade, é a renda variável. E a outra característica é o quê? Os títulos de dívida. Basicamente, é alguém que prometeu pagar alguma coisa para alguém em troca de uma taxa de juros, tá? Então são títulos de dívida, promessas de pagamento, que são as características da renda fixa. E dentro do mercado imobiliário, a gente também tem esses títulos de dívidas, que são os CRIs, que fazem parte dos fundos de papéis, tá? Então, por isso que a gente costuma dizer que os fundos de papéis, os fundos imobiliários de papéis, têm uma característica mais segura, digamos assim, mais previsível, porque são títulos de dívidas, tá? Eu tenho até outros vídeos que eu explico mais sobre os fundos de papéis, mas entenda isso, ok? Os fundos de tijolos, então, existe esse aluguel, ou seja, se esse imóvel ele for muito disputado, se ele se valorizar, o aluguel sobe. Já nos fundos imobiliários de papéis, são títulos de dívida, então é algo muito mais previsível, tá? Alguém prometeu pagar alguém um certo valor, então não vai ter tanta diferença assim nesse pagamento mensal, ok? Já é um título pré-acordado ali, já está dentro de algumas premissas. E olha só, é por isso que eu já falei lá no começo do vídeo que quem que vai ter mais influência de um aumento da taxa Selic são os fundos imobiliários de papéis, tá? Porque eles são atrelados ali ou ao IPCA, que é a inflação, ou ao CDI, que é a taxa Selic, tá? Por ser um título de dívida com várias premissas, eles são influenciados, eles são indexados a esse tipo de taxa, ou Selic ou inflação, ok? Os fundos imobiliários de tijolos, eles vão depender muito mais do ciclo econômico mesmo, né? Se aquele imóvel ele está sendo disputado, se ele tem uma boa localização, se ele tem bons inquilinos, né? Então ele depende mais da economia física, digamos assim. E aqui depende mais desses indicadores, beleza? E agora eu vou te mostrar então esses 3 fundos imobiliários aí que pagam muito mais do que a taxa Selic e tem muita incidência ou de inflação ou de CDI e agora você vai entender tudo isso na prática. Vamos lá. Eu vou entrar aqui no site da Toro Investimentos, tá? Que é a corretora que eu invisto o meu dinheiro, tá? Então aqui a gente vai conseguir ver todos os ativos, todos os fundos imobiliários ou ações que existem no mercado financeiro e aí eu consigo fazer essa análise junto com vocês, tá? Eu vou clicar aqui em Bolsa, tá? Que é Bolsa de Valores, os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores, então você tendo conta aqui numa corretora de valores, você consegue comprar e vender fundos imobiliários qualquer dia, dias úteis, então é bem fácil investir mesmo, tá? Aqui então, você pode descer para baixo e você já vai ver alguns indicativos que a própria corretora já emite, tá? Por exemplo, a gente vai clicar aqui em fundos imobiliários, tá? E aí ele já fala de 5 fundos aqui que eles destacam, por exemplo, o VISC11, o BCFF11, o KNRI, o HGRE e o KNCR, tá? Então, dentro desses 5, eu selecionei 3 para fazer essa análise junto com vocês, assim vocês vão entender todo o impacto de um aumento de Selic e como esses fundos imobiliários aqui pagam muito mais, beleza? Ah, e vou lembrar vocês que a Toro Investimentos, ela é parceira aqui do canal, tá? Então vou deixar o link na descrição, por quê? Você abrindo conta lá, você ganha o meu livro, tá?
tá? O Lucro FC no formato digital, mas ele é completamente igual a esse aqui que vocês estão vendo. 196 páginas de conhecimento do mercado financeiro completamente de graça para você. É só você abrir conta lá, ativar a conta, ou seja, você está comprometido com o seu dinheiro? Então coloque ele para render dentro de uma corretora que é taxa zero e é segura, beleza? Então, a partir do momento que você envia o dinheiro lá para a corretora, para Toro, se cadastrando no link que está aqui, você vai receber no seu e-mail o meu livro digital. E detalhe, a gente está fazendo uma série de conteúdos exclusivos só para quem ativa a conta através do meu link. Nesses dias aí eu fiz uma live super legal com o analista lá da Toro, que ele recomendou 5 ações, as melhores ações para investir agora em 2021. Quem é cadastrado através do meu link recebeu essa live, pôde conhecer esses 5 ativos e quem quiser se cadastrar agora pode receber a gravação dessa aula e participar das próximas que a gente fizer também, tá? Então é bem interessante, eu recomendo que você faça isso porque é benefício para todo mundo, tá bom? Link aqui na descrição. E agora vamos continuar a nossa análise aqui. O primeiro fundo que eu quero mostrar é esse daqui, ó, o KNCR11, beleza? Então a gente vai ver aqui, né, o nome do fundo, que é o Kinea Rendimentos Imobiliários, e ele tem um perfil conservador, tá? Então ele é um fundo imobiliário bem seguro dentro da característica de um ativo de renda variável, tá? Fundos imobiliários são renda variável, pode subir, pode cair, mas dentro dessa classe de ativos tem aqueles mais seguros. Então o KNCR é um dos fundos mais seguros que tem, inclusive é um dos maiores da Bolsa também, se eu não me engano, ele é o segundo maior fundo imobiliário da Bolsa brasileira em valor patrimonial, ou seja, quantidade de ativos que ele tem. Então dá uma olhada só que a gente vai continuar a análise. Ele possui a menor volatilidade entre os fundos, tá? Isso aqui foi tudo preparado pela equipe de análise da Toro, então eles estão explicando aqui mais detalhes do fundo e conta com uma carteira de crédito bem pulverizada e com boas estruturas de garantias. E agora eu entrei dentro do próprio site oficial do KNCR justamente para eu conseguir pegar o relatório gerencial. Aí a gente vai ver todos os detalhes, beleza? Ó, aqui a gente já vê que teve um rendimento mensal de 138% do CDI sem pagar o imposto de renda, né? Ele pagou mais ou menos 30 centavos por cota, sendo que a cota aí está mais ou menos na casa dos R$100, R$104, beleza? Agora eu quero mostrar para vocês alguns fatos bem interessantes, principalmente esse daqui, ó. 88,4% dos ativos desse fundo imobiliário aqui são atrelados ao CDI. Ou seja, taxa Selic está subindo, provavelmente esse fundo imobiliário aqui também vai subir, tá? Por quê? Porque os contratos estão aqui indexados ao CDI. Se o CDI sobe, esse contrato aqui, essa remuneração sobe. Então o dividendo que ele paga tende a subir também. E se o dividendo tende a subir, mais pessoas vão procurar esse fundo na bolsa e logo, pela lei da oferta e demanda, essa valorização de cota também deve acontecer, tá? E aqui o outro ponto importante, eu quero mostrar para você a carteira de ativos, ou seja, o que tem dentro desse fundo. Então são CRIs, né, que são esses títulos de dívida, né? São os certificados de recebíveis imobiliários, que eu já expliquei um pouquinho para vocês antes, mas o detalhe é esse aqui, ó. A maioria das garantias são de grandes instituições, ó, BR Distribuidora, Petrobras, Magazine Luiza, Allianz Seguros, putz, todos os nomes que a gente vê aqui são extremamente conhecidos, tá? Por isso que esse fundo ele é tão seguro, beleza? Qual que é a segurança de um fundo de papel? As garantias que tem dele, tá bom? Então a gente vai ver fundos aí que pagam altíssimos dividendos, mas eles têm garantias menos sólidas, tá? Então o KNCR11, por exemplo, ele é um fundo que ele não está pagando tanto ao longo dos últimos 12 meses, ó. Ele pagou 3,94%, tá? Portanto, é o primeiro fundo que a gente já mostra aqui que paga mais do que a Selic, tá? Se a Selic paga 3,5%, o KNCR está pagando 3,94%, ou seja, paga mais e a tendência é continuar crescendo. Por quê? Ele sempre vai seguir a Selic, tá? Mais um pouquinho, ok? Então esse é o primeiro fundo que eu trouxe para vocês, entendido então que dentro dos fundos de papéis existem ativos atrelados a esses indicadores, como por exemplo o CDI. Se for um fundo de papel que não for indexado ao CDI, a tendência é que diminua a rentabilidade, tá? Esse rendimento mensal. Por quê? Entenda de uma vez por todas. A Selic aumenta porque aumenta a inflação, ok? A inflação é o aumento do preço, né, no nosso dia a dia. Se começa a ter muita inflação, o IPCA nos últimos 12 meses está na casa dos 6%. É muita coisa. Está acima da meta, né? Então, por causa disso, o Copom ele aumenta a Selic para tentar baixar a inflação. Então, se você tiver um fundo imobiliário que tem contratos atrelados ao IPCA,
ele tende a diminuir, porque aumentou a Selic, provavelmente o IPCA vai cair. Se o IPCA cair, aquele fundo imobiliário, que rendeu muito ano passado, né, provavelmente, tende a não render tanto assim esse ano, ok? Então, se a Selic sobe, IPCA cai, os fundos imobiliários que são atrelados ali ao CDI, ou a maior parte, tendem a ir melhor do que aqueles que são atrelados ao IPCA, beleza? Vamos ver então o segundo fundo imobiliário agora que paga mais do que a Selic só em dividendos. Vamos lá. Voltando aqui ao site da Toro, vou clicar novamente em Bolsa, porque aqui a gente vai poder ver mais fundos imobiliários, tá? Clicando em fundos imobiliários aqui, agora eu quero falar sobre o BCFF11, ok? Então, o que é o BCFF11? O nome dele é BTG Pactual, Fundo de Fundos Imobiliários, ok? Então, ele demonstra bastante resiliência, mesmo em momentos de instabilidade, e é composta por ativos que depois de sofrerem forte desconto têm demonstrado recuperação, tá? Então, o que é o BCFF11? Ele é um fundo de fundos, logo, ele é um fundo imobiliário que ele investe em vários outros fundos imobiliários, ok? Vamos ver qual que é o desempenho em dividendos ao longo dos últimos 12 meses? Tá aqui, ó, o BCFF11, então, pagou 6,45% ao longo dos últimos 12 meses, tá? Então, o que acontece, por exemplo, com um fundo de fundo quando aumenta a taxa Selic? Ele tem uma diversificação dentro da carteira. O que a gente costuma falar de um fundo de fundos? Ele tem gestão ativa, ou seja, o gestor desse fundo, ele não é dono de nenhum imóvel, ele é dono de cotas de outros fundos imobiliários. Então ele precisa ter a capacidade técnica de identificar qual que é o cenário favorável, e aí ele vai comprando aqueles fundos, de repente ele compra na baixa, vende na alta, então ele gere isso ativamente, tá bom? Um impacto de uma taxa Selic aqui, na verdade, é você confiar na cabeça dessa gestão, tá? Porque você identifica que ele entende esse cenário, esse movimento. Se a Selic aumentou, ele vai conseguir comprar aqueles melhores fundos, tá bom? Então, é o tipo de fundo que quem tem pouco dinheiro gosta de investir porque a diversificação é muito grande. Mas não é só isso. Você também pode colocar um pouquinho do seu dinheiro num desse tipo de fundo aqui, porque assim você tem a cabeça de um gestor trabalhando para você, beleza? Então o fundo de papel, aquele que eu já expliquei no começo, ele tem muito impacto do aumento da Selic ou do IPCA. Já para um fundo de fundo, você depende mais do gestor identificar esse cenário dito anteriormente e escolher as melhores decisões. Não é você que escolhe. E agora, o terceiro fundo imobiliário que eu trago para vocês é um fundo imobiliário do setor de tijolos, tá? Então, logístico e laje corporativa, é o maior fundo da nossa bolsa, é o KNRI11, tá? E nos últimos meses aí ele pagou 4,97% nos últimos 12 meses, tá? Então, ele é um fundo imobiliário que também paga mais do que a taxa Selic hoje, porque ele tem essa diversificação nos seus ativos, tá? Então, esse fundo aqui, provavelmente ele não vai ter grande impacto com o aumento de Selic ou não, tá bom? Até porque a expectativa da taxa Selic, como eu disse, já está precificada, digamos assim. Todo mundo já espera o que vai acontecer. Então, esses são 3 fundos imobiliários que pagam mais do que a taxa Selic, mas como eu te mostrei aqui, vários e vários fundos pagam mais, ok? Por quê? É um tipo de ativo mais arriscado do que a taxa Selic, só que tem alguns fundos imobiliários dentro desse mercado como um todo que não são tão arriscados, tá? Alguns são muito mais e provavelmente eles vão pagar mais, né? Tem fundo aí que paga 10% ao ano, mas a tendência é que ele seja mais arriscado. Não vai pagar tudo isso todos os anos. Mas sim, continuar investindo em fundos imobiliários vai ser interessante, tá? Já compartilha esse vídeo com os seus amigos então. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo ao time e assista esses outros vídeos que a gente preparou também. Um abraço e até mais!